Então, agora sim, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Iniciamos mais uma sala, né, de comunicações orais, hoje aqui no nosso terceiro dia de congresso. Dou as boas-vindas a vocês e que estão aqui nos acompanhando, né? Temos vários participantes aqui junto a nós, inclusive a Gisele Schwartz, que é aí uma das idealizadoras do CBA e do CAA. Muito obrigada, Gisele, também por estar aqui nos prestigiando e a todos os demais, né, que estão aqui também nos prestigiando. E, claro, boas-vindas especiais aos nossos apresentadores de trabalho. Então, agradeço muito vocês pelo envio dos trabalhos, isso é muito rico para o nosso congresso. Estamos muito felizes pela quantidade de trabalhos que recebemos, todos eles de muita qualidade. Então, agradecemos por vocês confiarem no nosso evento e submeterem os trabalhos. E, nesse sentido, nós organizamos as salas de acordo com a aproximação das temáticas, né? E aqui, todos os trabalhos, eles falarão sobre essas aulas remotas, sobre esse momento agora da pandemia, sobre essa reorganização desse momento, né? Então, para iniciar, gostaria brevemente também de me apresentar, né? Meu nome é Juliana Figueiredo, sou professora na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no campus de Florianópolis, e faço parte também do LEO, que é o Laboratório de Estudos do Lazer, que foi o idealizador desse congresso, e também faço parte do LAPLAF, que é o Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física, que é aqui da mesma universidade, da UDESC. Então, primeiramente, eu convido a Laura Cristina Ferreira Covelo, que fará a apresentação do trabalho, juntamente com o Marco Aurélio Paganella, e o trabalho deles é intitulado Um Relato de Experiência das Aulas da disciplina Esportes Alternativos, ministradas de forma síncrona, no curso de Educação Física, no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, localizado na zona sul da capital de São Paulo. Então, você terá 10 minutos para apresentar, Laura, e quando faltar 2 minutos, eu te aviso. Eu abro só o áudio e falo 2 minutos. Ok, muito obrigada. Deixa eu só projetar, então, compartilhar aqui. Uma ótima apresentação. Obrigada. Só um minuto. Eu só peço a gentileza para otimizar o sistema, pessoal. Enquanto a Laura estiver apresentando, os demais fecharem as câmeras para que não sobrecarregue o aplicativo. Isso otimiza. Então, sempre vamos fazer isso durante a apresentação de cada um. Somente quem estiver apresentando, fiquem com a câmera ligada. E depois, durante o debate, nós podemos todos abrirem as câmeras, quem tiver à vontade. E vamos deixar os microfones fechados, todos já estão com os microfones fechados aqui, mas durante as apresentações vamos permanecer para não atrapalhar o apresentador. Tá ok, Laura? Eu estou conseguindo, tá um pouquinho, tá Pronto, aparecendo. agora vai. Deixa eu colocar aqui no módulo apresentação. Ainda não entrou no módulo apresentação, né? Ele está um pouquinho lento aqui, só um minuto. Não, ainda não. É normal, às vezes demora um pouquinho mesmo. Aquela hora foi... Foi bem rápido, né? Deixa eu ocultar isso aqui. Agora acho que vai. Agora vai. Agora Pronto. foi?
Tá, agora é que Sim, dispara o tudo bem. relógio, né, Ju? Sim, exatamente. Fica tranquila. Tá bom, então, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui compartilhando nossas experiências, né? Fico muito agradecida aí pela oportunidade e desde já parabenizo aí todos os organizadores, né, do congresso, que desde que a gente está acompanhando e que está sendo um sucesso. Bom dia a todos os nossos colegas que estão aqui. Bom, como a Juliana falou, o título do nosso trabalho é um relato de experiência das aulas da disciplina Esportes Alternativos, ministradas de forma síncrona, no curso de Educação Física do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, localizado na Zona Sul da capital de São Paulo. Eu sou a professora Laura, e está aqui conosco também o professor Marco Aurélio Paganella, que é o coautor desse trabalho. Bom, com o advento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, previsto tanto na Constituição Federal quanto no Plano Nacional de Educação, trouxe uma novidade, né, que na verdade é novidade em termos legais, né, que foi a inclusão da unidade temática denominada Práticas Corporais de Aventura, que se tornou obrigatória no ensino fundamental. Então, com essa obrigatoriedade, a maioria, alguns cursos, né, ou vários cursos, tiveram que fazer inclusão dessa disciplina, né, que trata sobre aventuras, atividades de aventura, nas suas grades curriculares. E nós, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, já fazíamos isso há um tempo. Eu trouxe aqui uma citação, né, que os esportes de aventura, que é a nomenclatura utilizada por Pereira, Galindo e Paulo, em 2017, né, esses autores adotam, na sua construção, né, essas atividades, elas fogem um pouco do padrão olímpico, ou, na verdade, a gente pode dizer que não mais, porque com todo esse sucesso que foi nas Olimpíadas agora, principalmente, né, tanto do skate como do surf e a escalada, né, que traz essa novidade, porque são atividades que têm a expressão cultural juvenil, né, que é propagada na mídia, nas redes sociais, e que nós, profissionais, né, os professores, tivemos aí que nos adequar a desenvolver essa nova competência nos profissionais. Bom, nós do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro oferecemos vários cursos da área da saúde, dentre eles o curso de Educação Física, tanto na modalidade de licenciatura quanto a de bacharelado, e os esportes alternativos, como é a nomenclatura utilizada lá, na verdade foi a minha primeira experiência ministrando essa disciplina em 2020, né, e eu já caí logo para trabalhar de forma síncrona, por isso que me motivou a fazer esse relato, mas eu fui atrás para entender essa nomenclatura esportes alternativos, e que quem ministrou foi o professor Dimitri, que também atua de uma forma muito expressiva em nível nacional, né, com toda a sua experiência. Ele me falou que escolher esse nome naquela época porque abrangia muitas modalidades, então até hoje a gente mantém essa nomenclatura. Com a situação da Covid, né, 19, a gente teve a necessidade de transferir, então, as aulas presenciais para o online, né, isso, de alguma forma, requereu o quê? Um esforço imenso de todos que atuam no setor da educação, mas, obviamente, principalmente dos professores e o setor dos TIs, né, das tecnologias, isso independentemente de nível de formação, né, acho que isso é uma realidade que a gente está vivendo ainda, né, muitos foram e ainda são, que as angústias, os desafios impostos diante desse cenário no qual ainda nos encontramos. O objetivo do nosso estudo, então, foi relatar a experiência vivenciada na condução da disciplina Esportes Alternativos de maneira remota, que foi feita no segundo semestre do ano passado. Então, a metodologia que nós utilizamos foi relato de experiência, aconteceu no segundo semestre de 2020, no curso de Educação Física, com os alunos do 8º semestre do curso de bacharelado. Constituíram, né, participaram desse estudo 116 alunos, que eram divididos em 3 períodos, 23% no período da manhã, 26% no período da tarde, 51% no período da noite. A disciplina tem uma carga horária de 44 horas, ou seja, eram 2 horas semanais, eram ministradas todas as terças-feiras.
Bom, para apresentar aqui, nós escolhemos 3 aulas para compartilhar com vocês a experiência, né? Então, na condução da disciplina, o primeiro desafio que eu encontrei foi a questão terminológica, né? Que são muitos os termos utilizados para apresentar, né, essas atividades de aventura, e eu trouxe isso para os alunos. Então, eu trouxe aqui alguns termos utilizados por alguns autores, então, atividade física de aventura na natureza do Bertrand, esportes radicais do Vinho, esporte da natureza do Dias, esporte de ação do Brandão, esporte de aventura do Pimentel, e, por último, que a gente tem a terminologia utilizada oficialmente, porque é da BNCC, que são as práticas corporais de aventura. Também fiz uma discussão que Pereira e Arbant faz sobre uma crítica que tem em relação a essa terminologia usada pela BNCC, né, que ele coloca, que eles consideram um equívoco, porque nomear como substantivo todas as outras unidades temáticas, né, então o esporte, a dança, a luta, a ginástica, o jogo, só a aventura que fica como um adjetivo, práticas corporais de aventura. Então, ele defende que seja simplesmente o termo aventura. Bom, isso foi apresentado para os alunos, e aí o que nós fizemos? Usamos a internet, a tecnologia ao nosso favor. Eu abri várias salas, essas salas tinham o nome dos autores, e os alunos se direcionavam para essas salas, né? Então, aí eles tinham que buscar artigos daquele autor. Então, foi dado um tempo, eles ficaram ali na internet buscando, depois nós retornamos para a sala principal e socializamos, né, alguns no chat, outros fizeram já um arquivinho e mandaram, e aí nós socializamos, e naquela aula nós montamos minimamente, né, um acervo sobre as práticas corporais de aventura, enfim, sobre os artigos de aventura, e o que foi mais bacana também é que eles criaram uma familiaridade com os autores, da forma como foi conduzido, então foi bastante positivo. Uma outra aula, a gente também fez a apresentação de classificações desses esportes, dessas atividades. Então, foi apresentada a classificação do Vinha, a do Pereira, a da BNCC, e foi pedido para eles, né, para eles montarem um mapa mental, um mapa conceitual, um mapa mental sobre essas atividades. E eles me enviaram. E qual foi? Primeiro, eles capricharam muito, foi muito bacana, bem produtivo, vocês podem ver aqui, então eu dividi, assim, alguns mapas mentais, onde eles usaram cores, né, porque eu passei vídeo também, instruindo como se montam os mapas mentais, né, então, para organizar, que serve para organizar a ideia, e foi bem bacana, porque, ó, tem a parte que eles usaram aqui, lápis de cor e tudo, e tiveram os alunos que usaram o computador. Então, são recursos que a gente vê que dá para ter todo esse aparato, né, tanto tecnológico, quanto mais, a gente pode dizer assim, clássico. E a terceira aula que eu trouxe para compartilhar com vocês, que foi um momento muito especial da disciplina, que como nós não poderíamos fazer prática, nós não, né, estava muito complicado ainda no ano passado, não que agora não esteja, mas está um pouquinho, a gente já está prevendo voltar já estamos voltando devagar, nós montamos um mini evento, que nós chamamos de Conversa sobre Práticas Corporais de Aventura. E aí eu convidei vários expoentes, né, pessoas que estão no mercado, para conversar com esses alunos. Então, esse também foi um momento bem interessante, que foi favorável para nós organizarmos. Por quê? Porque não teve a questão do deslocamento, né, como nós estamos hoje, cada um na sua residência, ali fica muito mais fácil de nós socializarmos e trazermos pessoas de fora. Então, aconteceu em 2 dias, então, né, a conversa num dia e no outro, acontecia em todos os períodos profissionais diferentes. E os links eram compartilhados, então, quem estudava de manhã podia ver à tarde, à noite, então ficava aberto, e foi muito bacana, né, então, já que a gente não conseguiu trazer a prática, a gente conseguiu também, conseguiu fazer com que eles, pelo menos, conversassem com pessoas que estivessem ali na prática, trocando aquela experiência, e, obviamente, também foi muito importante para a montagem de um network, né, então, os contatos, né, então, isso também foi um outro aspecto bem importante desse momento. Bom, as nossas considerações finais, né, então, a pandemia causada pelo Covid-19 impôs mudanças bruscas e rápidas em diversos segmentos nas diferentes sociedades em torno do mundo. E da forma como veio, ocorrendo nem sempre
ali traduzir os nossos melhores sentimentos. Porém, foi a única saída que a gente teve para solucionar isso, né? A gente fala que houve um processo de internetização, né? Que de alguma forma isso já vinha acontecendo, mas de uma forma lenta, mas aí, essa situação isso acelerou. A transferência das aulas presenciais para o formato online nos propiciou diversos aprendizados no âmbito da utilização das novas tecnologias, didáticas acadêmicas e científicas, para as quais nós não fomos formados, né? O que gerou em nós sensações de angústia, medo, ansiedade, incerteza, dentre outros. E que, de alguma forma, nós transformamos esses sentimentos, né, em coragem, esperança, resiliência, muita vontade de aprender, persistir, acreditar que o processo de aprendizagem, a construção do conhecimento pode acontecer independentemente do local, seja de forma física ou de forma virtual. Porém, nós acreditamos que na educação os dois formatos podem e devem caminhar juntos, ou seja, a gente entende que o formato híbrido seja aí uma situação interessante, né? Aproveitando os vários benefícios aqui que a gente relatou, de forma online, com o imprescindível contato físico e humano, ou seja, né, o formato presencial, ele também é importante, tá? Então, agradeço a atenção, foi esse o nosso trabalho que nós tivemos o imenso prazer de compartilhar com vocês. Excelente, Laura. Muito obrigada pela sua apresentação, pelo excelente trabalho. Não quis te cortar, passou ali 2 minutinhos, mas eu não quis te interromper. Passou. Desculpa. Mas fique tranquila. Eu sou a próxima a apresentar, então, nesse sentido, eu vou tentar. Perdão. Fica tranquila. Só um segundinho aqui. Ju, agora é importante que eu feche a câmera, foi isso que você falou, né? Eu estava ali já no meu trabalho, eu não... é isso, né? Tá. Isso, por gentileza. Ele está com uma demorazinha para. Vocês me ouvem certinho? Sim. Ok. Ele não. Aqui eu já está no modo apresentação, aí não está aparecendo o modo apresentação, né? Não está a tela cheia. Eu vou pedir para o Vanderlei mesmo fazer para mim, igual eu tinha combinado com ele. Só um segundinho. É que sabe. Isso, perfeito. É que o meu computador está com problema no som, então eu não iria conseguir entrar só pelo computador, então por isso que deu esse probleminha. Perfeito. Bom, então o nosso trabalho é intitulado Estratégias para a Incorporação das Atividades de Aventura na Escola durante os ensinos remoto e híbrido. E ele é de minha autoria, juntamente com a Ana Paula Guizardi Teodoro, a Amanda Maiara Nascimento Cardoso e a professora Gisele Maria Schwartz.
Inclusive, é muito interessante, Laura, que eles se complementam bastante. O nosso trabalho, ele vai muito ao encontro ao trabalho de vocês. Então, vamos poder dialogar bastante. Ok, Vanderlei, pode passar, por gentileza. Pode passar? Pode passar, isso. Bom, então, diante desse momento agora, né, da pandemia, novas configurações foram implementadas no ensino para que pudéssemos dar continuidade, e com isso foi importante também essa apropriação do ambiente virtual e das tecnologias, envolvendo tanto a perspectiva, né, do campo do lazer, quanto também no contexto escolar. E com isso, uma das estratégias foi a incorporação do ensino remoto e agora mais atualmente também aí a incorporação do sistema híbrido, que é o que está sendo muito utilizado no momento. Igualmente, né, a este momento, a educação física, né, no nosso curso de educação física, a disciplina de educação física no contexto escolar também passou por essas transformações e pela necessidade destas adequações. E pensando no campo das atividades de aventura, assim como, né, a educação física, que eminentemente nós pensamos que é muito voltado, né, à prática, como se não pudéssemos, né, até então não conseguíamos muito desassociar a educação física e as atividades de aventura em uma intervenção de modo prático. Então nós vemos aí vários obstáculos, mas ao mesmo tempo é necessário criar também aí diversas estratégias para que possamos levar a aventura durante este novo momento aí do nosso ensino. E até então, né, os manuais, os documentos oficiais que amparavam, né, que amparam os professores, a exemplo da Base Nacional Comum Curricular, como a Laura citou, eles não dão muitos subsídios para a atuação dos profissionais, dos professores, nesse sistema remoto. Por gentileza. Ok, Vanderlei? Então, esse estudo, ele visa justamente contribuir com os profissionais e os professores para esse ampliamento, né, da visão, das possibilidades aí de inovação, de como continuar levando esse conteúdo referente às atividades de aventura em ambos os contextos, né, seja ele no contexto escolar e do lazer, e também como estratégias pedagógicas de forma mais atualizada para a implementação agora no sistema remoto e no sistema híbrido. Por gentileza, Vanderlei. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar as estratégias e descrever perspectivas para a inserção das atividades de aventura na escola, utilizando os recursos de aquisição de conhecimento online durante os ensinos remoto e híbrido. Ok? Ok. Então, esse estudo, ele se ampara, né, em uma natureza, ele é de natureza qualitativa, pautado em bases da reflexão filosófica e segue aí os pilares, né, das 3 dimensões do conteúdo, sendo eles, né, o conceitual, procedimental e atitudinal, de modo englobado, e traz, então, né, a proposta de 8 estratégias pedagógicas para essa apropriação, para inserção no ensino das atividades de aventura de forma online no contexto escolar. Ok, Vanderlei? Então, em relação às estratégias, agora apresentando para vocês essas 8 estratégias, então a primeira se refere às noções sobre aventura a partir de questionamentos.
E aqui, então, uma primeira, né, sugestão seria justamente esse instigar, né, dos alunos e das alunas, explorando aí diversas possibilidades, como conceitos, locais de prática, questões relacionadas à segurança, aos tipos de atividades, de forma a estimular mesmo, né, as reflexões, para que eles consigam buscar as informações, possam aprofundar e trabalhe esse estilo, esse ímpeto, né, investigador também dos alunos, despertar a curiosidade deles e a busca pelas informações e trazer também a reflexão crítica, né, para que eles também possam se tornar mais críticos diante aos diferentes assuntos. E aqui a gente até traz alguns exemplos de questionamentos, né? Quem pode praticar, se é somente jovens, somente homens, somente pessoas sem deficiência, trazer realmente essas reflexões e aprofundar. Ok? Ok, isso. Outra proposta é a análise da aventura na mídia virtual. Então, temos aí, né, diversas possibilidades já presentes, né, que já são publicadas, né, seja aí nas redes sociais, na internet em si. Então, buscar curiosidades, notícias sobre as atividades de aventura, explorar iniciativas individuais em grupos para o desenvolvimento dessas práticas. A exemplo ontem do que a Areta Duarte ainda colocou, né, sobre a questão dos projetos sociais que já existem. Então, incentivar também os alunos a conhecerem essas propostas, pesquisar sobre personalidades, principais representantes dessas diferentes modalidades, debater sobre a participação feminina e a diversidade de gênero, que é algo que ainda precisa ser muito debatido. Inclusive, o nosso grupo de estudos ele tem se debruçado sobre essa temática. Enfim, entre várias outras possibilidades que podem aí que podem ser utilizadas nessa perspectiva da análise da mídia que já está aí disseminada. Ok, Vanderlei? Outra proposta é também a elaboração de lives, a exemplo do que nós realizamos no canal do CBA e do CIAA. Então, ou né, os alunos construírem as próprias lives, e para isso eles terem que pesquisar sobre aquele determinado conteúdo, preparar o roteiro, convidar alguém para participar junto com eles, e assim eles terem que participar de todo o processo, ou também explorar o que já está produzido ali, né, nos diferentes locais. Atualmente nós temos muitas lives disponíveis também, então seria uma outra proposta de forma a analisar o que já está ali produzido, ok? Na mesma perspectiva, temos também a possibilidade de fazer entrevistas online. Então, podendo aí utilizar os diferentes canais, a exemplo do que estamos aqui utilizando hoje, o Google Meet, assim como temos vários aplicativos disponíveis, né? Convidando personalidades, convidando profissionais que fizeram adaptações para as atividades de aventura, profissionais que trabalham em projetos, pessoas da região, da cidade em que, né, acontecem ali as propostas para aproximar os alunos também dessas perspectivas que estão sendo fomentadas em relação às atividades de aventura. E junto a isso, então, é uma forma de incentivar também que os alunos participem de todo esse processo. Então, da organização da entrevista, da preparação do roteiro, dos questionamentos, e para que eles possam aprofundar também os conhecimentos, para que eles possam fazer as perguntas para aquele convidado ali no dia. Ok, Vanderlei? Outra proposta também é a discussão sobre filmes e documentários, inclusive aqui à direita eu deixo duas sugestões para vocês.
Uma é a mostra Ecofalante, que inclusive está acontecendo neste momento, vai até setembro. É um canal maravilhoso que tem vários documentários muito bons, várias sugestões de filmes também. E o Planeta.doc, que também tem uma diversidade imensa de filmes e documentários. Então, é uma outra possibilidade em que os alunos e alunas possam fazer reflexões acerca destes filmes e documentários que já estão presentes, que debatem aí as diversas temáticas relacionadas à questão ambiental, à questão da preparação técnica, né, para as atividades, enfim, várias questões que estão aí relacionadas às atividades de aventura como um todo, ok? Outra proposta também é a construção de blogs, de páginas, seja no Instagram, no Facebook, para que os alunos possam fazer o compilado dessas informações. Então, até eu fiquei pensando em relação, né, a esse acervo que foi construído aí na universidade, né, Laura e Marco, sobre essa criação, né, de locais específicos para fazer esse acervo, uma biblioteca virtual sobre as atividades de aventura. E com isso estaremos fomentando a gestão da informação. Ok? Outra possibilidade também é a organização de mostras e de festivais online, em que possa preparar, né, esse gerenciamento do evento online como um todo, reunindo aí materiais fotográficos, a proposta também de materiais adaptados, né, para o ensino das atividades de aventura, exemplo desse simulador de surf que tem aqui à direita, maquetes também produzidas relacionadas aí às diferentes atividades e de forma que os alunos e alunas possam se envolver durante todo o processo também, né? Desde a escolha da temática até a preparação, até a exposição desse festival. Ok? E para finalizar, a oitava estratégia aqui que nós propomos é também o desenvolvimento de jogos e aplicativos. Então, não só o professor trazer o jogo pronto, mas incentivar também que os próprios alunos e alunas possam construir os jogos. Então, sejam eles jogos de tabuleiro e jogos de mesa, ou também jogos nas plataformas online, a exemplo das plataformas que eu coloquei aqui à direita, né? A WordWall, EducaPlay, Kahoot, Genial, que tem aí várias possibilidades de criação de atividades, e com isso também para que eles possam explorar os conhecimentos e trabalhar também a questão da fixação dos conhecimentos de forma lúdica e prazerosa. Ok? Ok. Então, nesse sentido, né, observamos que é possível, né, também por meio desse ensino remoto e híbrido, trabalhar não apenas o aspecto conceitual das atividades de aventura, como até então muitas vezes a gente pensa, né, que se é de maneira teórica, se é de maneira ali remota, então eu vou trabalhar apenas a parte conceitual. Mas é possível também trabalhar toda a dimensão procedimental e atitudinal do conhecimento. E trazemos aqui, então, né, essa proposta de 8 estratégias para ampliar essas possibilidades dos profissionais como algo mais atualizado diante do que tem até então em relação aí às propostas para os professores, no sentido que as atividades de aventura continuem sendo exploradas nesse contexto escolar, mesmo durante este momento, né, em que as aulas continuam aí sendo realizadas de forma remota e híbrida. E, claro, né, que não sejam engessadas apenas nessas 8 estratégias, mas desejamos que isso instigue também a elaboração de outras estratégias e a divulgação delas para que os professores e professoras possam ter contato e levar realmente a atividade de aventura para a escola. Então é isso. Aqui algumas referências que foram utilizadas no trabalho.
meu e-mail para contato. E agradeço também as demais autoras do trabalho. Ok. Agora temos, muito obrigada, Vanderlei, por passar os slides. Agora temos a apresentação do Pablo, intitulada Efeitos sobre o clima social em aula em... Eu vou deixar você falar, Pablo. Não vou passar vergonha no meu espanhol, não. Hola, Juliana. Buen día a todo el mundo que está en la sala. Me disculpa mi portuñol. Trataré de falar devagarinho y tratar de falar una palabra portuguesa o brasileña. Entonces, muito obrigado a Humberto, a Antonio, a todas personas que estáis organizando y participando. A Juliana, la organización de este congreso, y bueno, un placer poder participar desde España, aunque sea por la pantalla online, pero bueno, un placer conocer a compañeros del otro lado del charco de Brasil que hacen cosas parecidas aquí que en España, y bueno, acho que es importante compartir. Entonces voy a compartir la presentación para tratar de ser más fácil seguir el discurso. ¿Está bien, Juliana? Ok, só não está indo em modo apresentação. Agora sim, perfeito. Ahora sí. Está obrigado. Bueno, pues la comunicación, la investigación que presento en el Congreso la hemos feito por mí, por Pablo Caballero, y por, que está aquí, que no se ve, por Lidia, sí se ve. Lidia Salas, que es alumna de doctorado, y bueno, ambos estamos en la Universidad de Sevilla, al sur de España, es una universidad pública, y pertenezco a una red de profesores de actividades en aire libre, actividades de la naturaleza, que se llama REFNAT, que hace 6 años que la creamos para estar juntos profesores de distintos niveles educativos que hacen la aventura, ¿no?, en la naturaleza. Y también pertenezco a un grupo de investigación que se llama Motivados, que es el icono que está ahí en bajo, a derecha, y participo de una corriente que acho que es similar a la que Dimitri Pereira está impulsando en Brasil, falada pedagogía de la aventura. Ahora he pedido los libros para poder leerme lo que ha escrito, aparte de lo que ha escrito Dimitri y sus compañeros, para ver cosas comunes. Así que bueno, muchas sinergias creo que pueden salir de este congreso y hacia futuro. Bueno, el objetivo del estudio que presento es conocer cuál es el clima social, el clima de grupo de la formación de alumnado universitario, formación de alumnado que va a ser futuro maestros de educación física en la escuela, en el colegio, y que van a desarrollar actividades en aire libre, actividades de aventura con sus alumnos. En este caso, a través de la metodología llamada pedagogía de aventura. En España esta metodología viene desde el año 2000 con Manolo Parra, un autor, una persona que he tenido la suerte de formarme con él en la universidad, y surge desde el aprendizaje experiencial de John Dewey y todo lo que es la experiencia y la reflexión posterior de esa experiencia. Y actualmente, después de hacer mi doctorado y seguir trabajando en esta línea, con programas de educación a través de la actividad física, he fusionado, unido también la perspectiva del desarrollo positivo, que en inglés me imagino que igual sí que lo conocen, que es Positive Youth Development, el desarrollo positivo. Y actualmente, por eso le llamamos Pedagogía de Aventura 2.0, es una nueva versión que iré explicando sobre todo en la parte de metodología del trabajo, pero esta es la base de la intervención que hemos feito, ¿no? Por un lado, el aprendizaje experiencial como base de muchos programas de aventura, ¿no?, de diseñar una experiencia práctica, aunque ahora
tenemos que estar con parte híbrida online, ¿no? Y con muchos de los recursos que ha falado Juliana y la otra compañera Laura, pues es posible, pero la verdad que la parte práctica, pues una base importante para llegar a una reflexión y después a una interiorización del aprendizaje y una aplicación posterior, ¿no? Y por otro lado, el desarrollo positivo, que es un marco de trabajo que habla de formar a jóvenes hacia competencias para la vida, dotarle de herramientas para poder ser competentes a nivel personal y social. Es un estudio que hicieron 5 áreas de competencias a desarrollar y una es esta flor que está dividida en el área social o en el área cognitiva, en el área de desarrollo personal, en el área moral o área emocional. Y dentro de ellas tendríamos habilidades o capacidades que seleccionar para trabajar con nuestro grupo. De estos programas, la clave, los programas que han tenido de desarrollo positivo, que han tenido éxito quiere decir que han funcionado, la evidencia indica que hay 3 factores fundamentales. Uno, el referente adulto, el profesor, el maestro o el entrenador o el técnico de una empresa que establece la forma de intervenir, ¿no? El maestro, y que tenga una preparación suficiente. Es lo que he tratado de hacer con mi alumno en la universidad y es de lo que habla este trabajo. Por otro lado, el programa de intervención, que es un programa estructurado, que haya un objetivo, una estrategia, una forma de organizar la práctica y una evaluación. Y por último, un clima de aula que sea positivo en el sentido de que pueda estar a gusto, se pueda estar en una atmósfera de tranquilidad, de seguridad, de confianza. Y eso es parte del trabajo que he desarrollado ahora, ¿no? El objetivo de esta investigación es evaluar los efectos sobre el clima social en el grupo de alumnos de la asignatura de actividades físico-recreativas en la naturaleza. En la formación de educación física, educación primaria, etapa 1, sexto de primaria, que son 6 años a 12 años, a través del modelo de lectura. En concreto tenía 60 alumnos del grupo de clase, de los cuales 20 de los que hemos hecho la entrevista. Por eso he puesto como 20 alumnos participantes en el estudio. Aunque Pablo, só um minutinho. Pablo, por gentileza. Para vocês também está travando a apresentação do Pablo, a fala dele? Tá um pouquinho. Obrigada. Pablo, eu vou então sugerir uma coisa para você. Feche a sua câmera e deixe só o seu áudio. Tá pronto. Não, fecha a sua câmera. Pode deixar a apresentação maximizada, em modo apresentação mesmo. É que tirando a câmera, melhora o áudio. Agora melhor? Isso, perfeito. Ok. Obrigada, Julia. Como estaba falando, el contexto de intervención era esta asignatura en la universidad, el alumnado universitario, de futuros maestros de educación física, de educación primaria. Entonces, el estudio es un estudio fenomenológico descriptivo para conocer cuál es la percepción, la opinión de los participantes, a través de una entrevista y un análisis de datos mixto, deductivo e inductivo. Las preguntas del estudio fueron estas, no voy a leerlas todas, pero por un lado, conocer qué le parecía el clima de aula y por otro lado, qué relación tenía con el programa de intervención de pedagogía de aventura. Estas son algunas de las actividades que se han feito a lo largo del curso. Como no he hablado mucho de la pedagogía de aventura, voy a hacer un resumen de los elementos principales del programa de intervención. Uno son estos 5 elementos, ¿no? Aprendizaje experiencial, desarrollo positivo, que está hablando de ello, que tenga contacto con naturaleza y actividad física, fomentar la actitud lúdica al juego en el aprendizaje y la aventura con un concepto amplio de aventura como un reto de superación del participante, un reto del grupo. Por otro lado, las fases de la aventura de la intervención son 3. La creación de un clima de aula positivo, el desarrollo de competencias para la vida, de ese objetivo a la vez
de aprendizaje de prácticas deportivas en la naturaleza y la transferencia a otros contextos. Por otro lado, la estructura de la sesión tiene 3 partes: un momento de encuentro, un momento de aprendizaje y un momento de reflexión. Y hay una serie de actividades que se pueden hacer en estos momentos o a lo largo de las distintas sesiones, como son juegos de presentación o juegos de descubrimiento sensorial o las propias de deportes de naturaleza o la reflexión o actividades de reflexión y despedida. En cuanto a estrategias metodológicas, hemos desarrollado 9 principalmente, las cuales no las voy a explicar todas, pero permiten desarrollar los objetivos del programa y permiten dar seguridad al profesor, para el maestro, a la hora de intervenir, de cómo hacer. Por ejemplo, la de ser ejemplo de respeto es si yo quiero cumplir unas normas de clase, el profesor tiene que ser el primero que cumple las normas, por ejemplo, de llegar puntual a clase, llegar en hora. Y las actividades están diseñadas con estas características de tareas abiertas, proponer un reto, incorporar narrativa o hilo conductor en algunas ocasiones de tipo yogo, cooperación, en fin. Hay mucho que hablar, pero no es objeto de esta charla, solamente conocer un poco en qué va la pedagogía de aventura. En cuanto a los resultados de la investigación, la dimensión sobre la percepción del alumnado del clima de aula tiene estas 5 categorías y voy a tratar de explicar muy rápidamente con algunos de los ejemplos, ¿no? La categoría de sentirse a gusto, el alumnado valoró muy positivamente el clima de aula, sentirse bien. Por ejemplo, abajo está escrito una frase de un alumno, dice, de la entrevista, ¿no? Dice: considero que es satisfactorio, y es verdad que en un principio había un poco más de frialdad entre nosotros y poco a poco se ha ido cohesionando el grupo. Entonces, un clima, han conseguido sentirse a gusto. Por otro lado, se ha conseguido el respeto entre los compañeros y la confianza, comunicación y seguridad durante la intervención. En cuanto al respeto, el clima de respeto al profesor, la percepción del alumnado coincide, ¿no? La convivencia con el profesor y el respeto ha sido muy positivo y ha sido como un ejemplo a la hora de intervenir en el programa, de generar ese clima positivo. En cuanto a los alumnos mentores, son alumnos de otros cursos que ayudan y que tienen una figura de alumnos líder o alumnos de ayuda del profesor. Les llamamos alumnos mentoras, y también era interesante conocer la opinión del alumnado sobre ellas, y también ha sido una pieza muy importante para conseguir ese clima de aula positivo. En cuanto al clima y aprendizaje, ¿qué relación hay entre desarrollo del clima de aula y el desarrollo de ese aprendizaje? Ha indicado que han aprendido mucho gracias a ese clima, o parte del aprendizaje se debe a ese clima, porque no había miedo al error, no pasaba nada por probar y experimentar y fallar, y le ha ayudado a desarrollar competencias profesionales y personales. Estas son algunas de las imágenes de las actividades, ¿no?, que hacemos. Y por otro lado, la otra dimensión es conocer la percepción del alumnado sobre el programa. Para ello, lo que nos han indicado es que la metodología de pedagogía de la aventura la han percibido como importante a la hora de contribuir al clima de aula, y ha sido atractiva, innovadora, interesante. También han indicado que ha sido adecuada para contribuir al desarrollo personal y profesional, y conseguir tener estrategias y aprender cosas que les sirvan para después de la carrera, ¿no?, del maestrado. Y por último, han indicado que ha sido el desarrollo profesional ha sido más fuerte, ¿no?, ha sido más potente, que le ha calado un aprendizaje más fuerte que en otras situaciones, gracias a la metodología. Y que el papel del profesor ha sido fundamental como guía del aprendizaje. Ese ha sido como el resumen de toda la intervención.
fin, por tanto, para no alargarme mucho, la conclusión es que el alumnado universitario ha percibido un clima de aula positivo, de seguridad, confianza, comunicación y respeto durante la intervención, y que han percibido que ese clima de aula positivo ha sido posible gracias a la metodología planteada y ha contribuido a ese desarrollo personal y profesional que era el objetivo de la intervención. Entonces, muy obrigado por todo, disculpen mi portuñol, y tienen mi email también para poder hacer alguna consulta escrita o cualquier cosa que precisen, y ahora estoy aquí para resolver alguna cuestión. Entonces, muy obrigado. Muito obrigada, Pablo, pela sua apresentação. Parabéns, pelo trabalho desenvolvido. Muito bom conhecer aí, o seu trabalho. Estava bastante na expectativa, depois do Estreveira ter falado bastante de você, estava muito na expectativa. Então, depois nós faremos o debate final. Agora, Vinícius, por gentileza, aí para terminar. Nós estamos meio atrasadinhos aqui na nossa mesa. Então, tente, não quero ficar interrompendo, tente respeitar ali os 10 minutos, Vini, para que a gente consiga não atrasarmos tanto. Então, agora temos o trabalho do Vinícius, juntamente com a Vitória Veiga e o professor Alcides Costa, orientador dele. Fique à vontade, Vini. Deixa eu dar Bom dia. Sou o Vinícius, sou estudante de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também sou membro da equipe de coordenação do Núcleo de Esportes de Aventura, juntamente com o professor Alcides, e fiz esse trabalho junto com a Vitória da Veiga, que hoje integra um programa de mestrado da Universidade da Bahia. O trabalho se chama Programa Núcleo de Esportes de Aventura, Exefid URGS, Atividades e Impactos. Bom, para começar, eu vou falar sobre a procura por práticas corporais na natureza vem atraindo um número cada vez maior de pessoas, fomentando diversos setores e despertando cada vez mais o interesse acadêmico. Diversos estudos têm sustentado que a prática de atividades físicas esportivas na natureza, de aventura ou não, geram uma série de benefícios econômicos ao meio ambiente, aos praticantes e à sociedade em geral. Uma observação, essa foto é no muro de escalada lá da Exefid da URGS, tá, que fica em Porto Alegre, e esse foi o dia que o professor Alcides, aqui na esquerda, está montando junto com um dos alunos da disciplina de esportes de aventura. Depois eu vou falar melhor sobre esse projeto. Bom, os objetivos do projeto foram fomentar e promover projetos. Os objetivos do programa Núcleo de Esporte de Aventura, né, que é um programa guarda-chuva, é fomentar e promover projetos de extensão na área de esportes de aventura, com um público-alvo, que seria a comunidade externa e a comunidade acadêmica da universidade. O objetivo do trabalho foi analisar de forma crítica e reflexiva os impactos gerados pelos projetos de extensão, geridos pelo programa de extensão Núcleo de Esportes de Aventura, mas carinhosamente chamado por nós de NEA, no período pré e durante a pandemia do Covid-19. Aqui foi uma das saídas que a gente fez de cicloturismo pela cidade de Porto Alegre, ou depois que originou alguns projetos também. Bom, surgimento do programa. O programa de extensão tem uma duração de 2 anos. Tá? Os primeiros projetos serviram para difundir conhecimentos essenciais para atividades ligadas aos esportes de aventura, que posteriormente seriam aprofundados. Quero trazer também uma citação. Os esportes de aventura são uma opção de lazer ao envolver as pessoas em atividades recreativas, promover relações sociais gratificantes, permitir o contato com a natureza e melhorar a aptidão física e saúde mental das pessoas, segundo a Costa, Stracker e Repult Filho. Bom, aqui foi o surgimento das primeiras logos do NEA, foi chamado pela artista de Viverde. Como a gente tinha a ideia de fazer cicloturismo, acampamento, a natureza, isso tudo ficou englobado no desenho. Bom, o NEA. O NEA, antes da pandemia da Covid-19, buscou aproximar os participantes dos assuntos ligados aos esportes de aventura, através do contato direto com convidados que atuam nas áreas descritas. Nós pensamos em fazer alguns projetos nas áreas, como eu falei ali antes,
projetos com assuntos básicos, assuntos que seriam essenciais para projetos mais aprofundados posteriormente. Então, a gente teve Tiro com Arco, que foi realizado em 2 edições, o Ciclismo 1, Semana da Vela, Seminário de Desafios e Oportunidades da Vela no RS, que foi junto com a Semana da Vela, e o Muro de Escalada. Mais aprofundado um pouco agora, o projeto de iniciação ao tiro com arco, mesmo sabendo que o tiro com arco não é um esporte de aventura, nós optamos por colocar ele dentro do núcleo de esporte de aventura, porque ele é uma prática intimamente ligada com a natureza e ambientes naturais, tá? O projeto teve aulas teóricas e práticas, tá? E foi feito com parceria com a Federação Gaúcha de Arco e Flecha, que disponibilizou para a Exefid da URGS, para a faculdade. Arcos de iniciação, alvos e também um técnico, um praticante. Bom, projeto Ciclismo 1, tá? Ele foi um projeto de conteúdos básicos de ciclismo dentro do NEA. Ele tinha o objetivo de trazer noções básicas sobre mecânica e mobilidade urbana, tá? Ele veio como base para um projeto de cicloturismo posteriormente que o NEA iria realizar, que estava em pauta, e também mostrou novas formas de se pensar em projetos dentro do programa. Aqui a foto do primeiro projeto, tá? E ele falou bastante sobre mobilidade e mecânica básica de bicicletas. Bom, projeto da Semana da Vela e Seminário de Desafios e Oportunidades da Vela foi um dos projetos que mais tiveram público dentro do NEA, tá? Trouxe exposição de barcos e materiais para a prática de vela para dentro da universidade, buscou a aproximação da modalidade com o público, já que essa modalidade é praticada dentro de baías e dentro do Lago Guaíba, e também foi assinada um termo de cooperação junto com o Clube Veleiros do Sul, que trouxe os barcos, que disponibilizou algumas pessoas para fazer as palestras. Aqui a gente tem a palestra de uma das meninas, da Barbachan, eu não lembro o primeiro nome dela, tá? E também foi feita a assinatura do termo de cooperação entre a URGS e o Clube Veleiros do Sul. Bom, aqui é o projeto do Muro de Escalada. O Muro de Escalada da URGS, da Exefid, hoje tem 5 topos, que são pontos de segurança, que permitem 5 pessoas que escalem diversas vias ao mesmo tempo, tá? Também a gente conta com uma via de speed climbing, uma modalidade olímpica, com 10 metros, tá? E o projeto ele tem uma grande importância na promoção do esporte no Rio Grande do Sul, contribuindo na descoberta de novos talentos olímpicos. Hoje, uma menina de 16 anos treina ali, ela pratica speed climbing, é essa via laranja aqui. Ao lado, hoje, existem várias outras vias, mais fáceis, outras mais difíceis, tá? E é uma modalidade muito pouco falada hoje na comunidade acadêmica também, e a gente percebeu que a necessidade de trazer ela para dentro da Exefid, da URGS, ali, a Escola de Educação Física, já que é uma prática intimamente ligada com práticas corporais, de aventura e todas essas questões. Bom, no período da pandemia, tá, com a paralisação das atividades, o programa NEA buscou dar continuidade às atividades planejadas, mas em março de 2020, com a paralisação, todas as ações sofreram um impacto significativo com o início da pandemia do Covid-19. A gente se cadastrou em 2 novas redes sociais, tá, que é o Facebook e o Instagram, e também criamos uma logo diferente, nova, mais clean, digamos assim, tá? Também criamos 3 projetos, que seriam os projetos Lives, que trazem projeto Lives, relatos de aventura e aperfeiçoamento dos integrantes. No projeto Relatos, foram 12 relatos com assuntos ligados às atividades da natureza e de aventura, realizados pelos integrantes do programa. Eles eram postados com uma chamada nas redes sociais e, posteriormente, na íntegra, postado em todo o texto no portal Aventura RS, com o objetivo de motivar quem acessava as redes sociais e também de aproximar os integrantes do núcleo com quem nos acessava nas redes e também trazer uma forma diferente de falar sobre a aventura, já que a gente não teria como fazer as práticas.
E também tivemos o projeto Lives, que foram 8 lives pelo Instagram, com especialistas no tema ligados aos esportes de aventura. Nós tivemos lives sobre ciclismo, sobre o programa AFAM, que depois veio se basear o NEA. Tivemos sobre vela, tivemos sobre a aventura no ambiente universitário, tivemos sobre speed climbing também. Bom, considerações finais. Atividades presenciais e remotas do NEA tiveram impactos significativos para a comunidade acadêmica e sociedade, motivando e disponibilizando conhecimento para os praticantes e aqueles que ainda não praticavam esporte de aventura. A pandemia trouxe novos desafios, sendo assim, muitos projetos do núcleo foram afetados devido às medidas de distanciamento social. Fizemos ações junto com parcerias firmadas anteriormente para aproximar simbolicamente o NEA e seus integrantes com a comunidade que os acessa nas redes sociais. Bom, aqui estão minhas referências e obrigado. Muito legal, Vinícius. Muito obrigada por representar o NEA. É impressionante ver, né, o quanto que o núcleo tem se desenvolvido, né? Parabéns aí ao Cid por estar à frente, né? A Marília também tem contribuído. Parabéns pelas inúmeras iniciativas que vocês têm feito quando estava presencial, né? E agora também durante a pandemia. Quero ainda conhecer de perto aí o núcleo, assim que possível. Então, agora convido todos a abrirem as câmeras para que possamos fazer aí um pequeno debate. Nosso tempo é curto, né? A gente já passou aqui do tempo, mas eu combinei que a gente vai estender, então, a gente vai estender mais 10 minutinhos, até 10h15, que é o horário exato que começa a próxima palestra. Então, a gente tem aí praticamente 10 minutos para o nosso debate. Tenho aqui algumas questões, queria saber se vocês têm perguntas um para o outro também. Eu deixei, quem está participando, gostaria de fazer alguma pergunta, temos aqui alguns participantes. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, né, aqui, para a Laura, para o Marcos, para o Vinícius, para o Pablo ou para mim também, podem deixar aqui no chat a pergunta, ou podem fazer também diretamente levantando a mãozinha, e aí eu passo a vez para vocês. Então, nesse sentido, então, enquanto não aparece aqui, a minha primeira pergunta vai para a Laura. Laura, eu queria saber como que foi, né, a percepção dos alunos diante dessa nova configuração aí das implementações que vocês fizeram em relação ao ensino das atividades de aventura, por meio dessas diferentes estratégias que vocês também encontraram, né, que foi muito legal, muito próximo do que a gente tinha ali tratado, as 8 estratégias do nosso trabalho. E junto a isso também, se vocês pensaram em formar uma biblioteca de modo online, de realmente difundir isso, colocar ao ar de modo, né, nacional, para que nós temos aí esse acervo. Legal, Juliana. Então, primeiro, parabéns a todos que apresentaram aí, adorei conhecer um pouquinho, né, essa troca sempre muito positiva, e já estou com outras ideias aqui diante de que vocês apresentaram, é muito bacana esse momento, né? Então, assim, Ju, óbvio que no começo era um misto, assim, né, super desconfortável, porque a gente estava, né, é uma disciplina que tem um apelo totalmente prático, foi um desafio imenso, né? E eles sentiam, mas na medida do possível, eu acho que a grande ideia que nós tivemos de trazer os profissionais para ir conversando com eles, a gente criou toda essa rede do começo, apresentando alguns autores, e dentre eles alguns que vieram falar com os alunos, de alguma forma isso foi dando um consolo, a gente pode dizer assim, né? Porque era muito difícil, né? Era aquele sentimento diário de dizer assim, não, vamos, é a forma que nós temos, né? Ainda bem que a temos, né? Porque senão, né? Mas não, foi um misto, eu posso te dizer assim, né? De angústia, ao mesmo tempo de satisfação, porque a gente estava conseguindo vencer.
E estamos num momento agora muito bacana de tentar estar junto, né? Estão abrindo, a gente está programando, agora nesse mês a gente vai começar a ter as práticas de novo, mas respondendo especificamente a sua pergunta, eu acho que foi esse misto, né? Não sei se vocês, né, também tiveram essa sensação, era a confiança de que vai dar certo, porque a gente não podia fraquejar ali, né? Era um leão por dia, e eles ficavam sempre perguntando, não vai ter prática, quando que vai ter? Seria muito bom. Isso era bem frequente. Muito obrigada, e até interessante quando você falou, não sei eles, foi justamente essa pergunta que a professora Gisele fez aqui agora. Como que foi, né, quais que foram as dificuldades, né, de implementar aí essas iniciativas? Então, você acabou de responder para nós, né, como que foi essa dificuldade, e aí para vocês, Pablo, como que foi? E depois o Vinícius também gostaria que falasse, então, para nós. Como que foram os desafios para implementar essas iniciativas? Fala agora da pandemia, no momento da pandemia? Isso, no momento da pandemia. Tá. El objetivo ha sido, al principio fue difícil como para todo el mundo. También hemos tenido un momento híbrido de teoría online y práctica presencial. No hemos parado la práctica en España, al menos, en Sevilla. Y la práctica presencial hemos feito con mascarilla y tratando de todavía estar más tiempo al aire libre, pequeños grupos y tratando de la parte del contacto físico un poco más, todo más alejado y con grupos permanentes. En las actividades físicas de la naturaleza, este año espeleología es lo que no hemos podido hacer por la cueva, pero todo lo demás al aire libre ha sido posible. Caminata, senderismo, escalada en rocódromo o en roca, orientação, bicicleta, BTT, todo eso ha sido posible hacer. Al principio todo mucho más difícil, pero poco a poco ha sido algo habitual y también hablando un poco de los coles, en las escuelas en España, algunas ha sido muy difícil el uso de material, pero en otras sí que se ha llegado a usar rocódromos o otro tipo de espacio deportivo al aire libre y parques, patios, etcétera. Entonces, al principio ha sido un poco difícil, pero ha sido posible hacerlo. Y sobre todo, manteniendo la esencia. Si el objetivo era actividades de cooperación, ¿cómo hacer cooperación con poco contacto físico? Al final ha sido la esencia de las actividades de aventura la que ha marcado el cómo hacer, solamente había que trocar un poco el formato, pero la esencia ha estado, se ha mantenido. Opa, muito obrigada, Pablo. Vinícius, por gentileza. Ultimamente, o que tem se falado muito é de desafios, né? A professora Gisele ele comentou dos desafios, vou comentar rapidamente os desafios e queria trazer os benefícios também. Os desafios de implementar atividades de aventura Vinícius, tenta, então, em 1 minuto, por gentileza, porque o Humberto... Os desafios foram justamente criar estratégias de trazer o público para dentro das atividades de aventura e como aproximar nós deles, né? Porque a gente não teria a prática em tudo aquilo. E os benefícios foi justamente alcançar muita gente. Muita gente. A gente alcançou muita. Nos projetos lives, a gente teve mais de 1.300 pessoas engajando. Isso não chega nem perto do que a gente teve antes. Então, tanto desafios quanto benefícios, acho que a gente teve muito mais benefícios em alcance e em levar conteúdo de aventura para mais pessoas e também o conteúdo e a paixão. Eu creio que depois que a gente conseguir voltar para a prática, essas pessoas vão estar mais motivadas e vão querer realmente ir para as atividades de aventura. Mas é isso. Obrigada. Desculpa ser breve, mas é que eles estão pedindo aqui na organização para a gente finalizar. Por conta do tempo, né? Logo em seguida a gente tem aqui a palestra. Agradeço muito vocês pelos compartilhamentos, foi uma mesa muito rica, com certeza ficaríamos aqui ainda por 1 hora conversando.
E agora eu peço para que todos que estão aqui possam abrir as câmeras para que a gente faça um print e, né, para que a gente tire um print da tela e depois possamos colocar nas redes sociais. Ah, muito bem. Vanderlei, você poderia fazer, por gentileza, o print aí para nós? Foi? Bom, então agora eu convido todos e todas para irmos ali para a palestra, que a mesa redonda, né, que vai ser pelo YouTube, tá bom? Lá no YouTube do CBA, já vai começar agora, já está começando. Muito obrigada e